Então, dando início ao nosso terceiro bimestre, a gente começa com o assunto que a gente vai trabalhar nesse terceiro bimestre, né, que é a questão do Estado e da política. Então, nesse terceiro bimestre, praticamente o quarto também, a reflexão para o primeiro ano é voltada para a filosofia política, né? Eu particularmente considero essas algumas das aulas mais importantes que a gente tem em todo o currículo do Estado de São Paulo relacionado à filosofia. Exatamente porque aqui a gente começa a entender melhor os conceitos ligados à ideia de política. Como que se viu a questão do poder, do exercício do poder no decorrer da história. Como o pensamento dos filósofos no decorrer da história acabou influenciando, inclusive, as formas de governo que se desenvolveram também no decorrer da história. Eu acho que entender essas questões ligadas à política e entender da história do Brasil é tudo que a gente está precisando nesse momento, né? Levando em consideração tudo que o país está vivendo, que não é de hoje, na verdade, da história do Brasil. Mas se a gente pensar aí nos últimos 4, 5 anos, se a gente entendesse um pouquinho dos conceitos filosóficos, né, a sociedade brasileira como um todo, entendesse um pouquinho dos conceitos filosóficos de política e da história do Brasil, a gente se posicionaria um pouquinho diferente, como tem sido a opinião de uma boa parte da população atualmente. Mas vamos lá. Nesse primeiro vídeo, eu quero introduzir. O primeiro vídeo do bimestre vai ser o único vídeo dessa semana. Essa semana, todos os anos aí terão um único vídeo. É meio que uma volta às aulas aí, já que semana passada não teve vídeo. É uma introdução ao assunto que a gente vai trabalhar em cada um dos anos. Nessa primeira videoaula do bimestre, o que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de Estado. Como que na história da filosofia, da teoria política, surgiu essa ideia de Estado. Mas antes da gente falar um pouquinho de Estado, então vamos lá aos slides que facilitam aí para vocês entenderem, para vocês visualizarem um pouco as coisas, né? A gente tem aqui política. Política é praticamente a mesma coisa que cidadania, né? A política está ligada ao nosso envolvimento com a administração da sociedade. Afinal, a palavra política ela tem sua origem, ela tem sua ligação em polis. Polis era o quê? Era a cidade-estado grega. Então, os gregos nunca formaram um império unificado, né? Os gregos nunca formaram um império unificado. Quando a gente fala de civilização grega, na verdade a gente está falando de um punhado de cidades-estado antigas, né, um punhado de cidades-estado independentes, que para o grego, no grego, o termo que era usado era a palavra polis. Acredito que vocês devam ter visto isso em história, ou estejam vendo isso em história. Não vou saber exatamente o que a professora Luciana está trabalhando com vocês, ou outros alunos que de repente estejam me vendo de outras escolas, o que vocês exatamente estão vendo em filosofia e em história, mas os gregos formavam as polis, né? As polei, o plural de polis é poli, é mais correto a gente falar. Os gregos tinham lá as diversas poli, né? A polis de Atenas, a polis de Esparta, Tebas, Corinto, e eu sempre gosto de usar isso como exemplo. Quando a gente pega aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente tem as cidades, elas fazem parte de um estado e elas fazem parte do Brasil. Então, ou seja, a gente tem duas autoridades, duas instâncias de autoridade que fazem com que elas ainda estejam unificadas. Então, você pega as cidades aqui da Grande São Paulo. Você tem a capital, né, São Paulo. Eu estou muito perto aqui do ABC, então você pega a cidade de São Caetano, você pega a cidade de São Bernardo, Diadema. Se a gente pensa do outro lado lá, você vai ter Osasco, você vai ter Guarulhos, enfim. Essas diversas cidades, elas são cidades independentes até certo ponto. Afinal, cada uma delas tem seu prefeito. O prefeito pode criar leis que vão valer só naquela cidade e tal. Só que essas cidades estão dentro do mesmo
estado, que é o estado de São Paulo. Então, ou seja, no caso, elas obedecem ao mesmo governador. Então, as leis criadas pelo governador, ou que foram criadas pelos governadores no decorrer da história de São Paulo, né, do estado de São Paulo, elas vão valer para todas as cidades daqui. Da mesma forma como se a gente pensar a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em outro estado. Essas duas cidades não são independentes de si porque elas pertencem ao mesmo país. Então, as leis criadas pelo presidente, na verdade o presidente não cria a lei, mas enfim, as leis criadas pelo governo federal, tal, ou as leis que foram criadas que valem para o Brasil todo, valem para as duas cidades. Então, fazem parte de uma mesma realidade. Quando você pensa na Grécia Antiga, não era assim que a coisa acontecia. Então você tinha lá as diversas cidades, citei aí 4, Tebas, Esparta, Corinto e Atenas. Uma cidade era totalmente independente da outra. Então, as leis que vigoravam em Atenas não vigoravam em Esparta. As leis que vigoravam em Esparta não vigoravam em Tebas e também não vigoravam em Atenas e tal. Eram como se fossem pequenos países, cada um, né, separado, tendo seu governo. Agora, eles se identificavam como o mesmo povo, porque todo mundo falava a mesma língua, todo mundo tinha a mesma religião, todo mundo tinha os mesmos traços culturais. A gente falava lá no último vídeo que eu postei no canal de etnocentrismo, então até falava que os gregos são praticamente os que de alguma forma colocam o etnocentrismo no Ocidente. Basicamente a questão é essa, o movimento etnocêntrico, havia uma identificação cultural com o mesmo povo, os gregos de maneira geral se reconheciam como o mesmo povo. Então, a Grécia, né, o que a gente chama de Grécia, né, de Grécia Antiga, não é um reino unificado, tinha um único rei que governava a Grécia toda. Eram diversas cidades, as polis. Cada uma, voltando lá no slide, cada uma tinha a sua administração, a sua forma de administrar. E, num geral, para os gregos, havia uma grande necessidade de se colocar o coletivo acima do individual. É a ideia de participação na sociedade. Tanto que o Aristóteles, tem um vídeo aqui no canal, o Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político, um animal da cidade, da sociedade organizada. Tudo isso eu estou falando para introduzir o conceito de política. Então a política é o importar-se com as questões da cidade, da sociedade, é a administração da sociedade. Não a administração somente presa a uma pessoa só ou a um grupo só. É a administração que de alguma forma todos nós deveríamos se preocupar em desempenhar, ainda mais no tipo de governo que a gente tem, que é o governo democrático. A cidadania nada mais é do que isso. Exercer a cidadania é fazer política. Porque é onde vai chegar, nesse último termo que eu coloquei nesse slide, a ideia do bem comum. O que é o bem comum? É aquilo que, desenvolvido uma vez na sociedade, desenvolvido uma vez numa determinada sociedade, vai colocar os interesses coletivos acima dos individuais. Os vídeos de Rousseau que tem aqui no canal ajudam bastante a entender sobre isso. São vídeos tanto de Aristóteles, que eu citei, quanto de Rousseau. São vídeos que foram feitos para os terceiros anos, mas se de repente vocês quiserem dar uma olhada, né, posso até deixar os links aqui na descrição, aqui no card. O bem comum, então, é essa ideia de que aquilo que vai ser benefício para todos, mesmo que de repente prejudique alguns, prejudique no sentido de que não beneficie tanto, não prejudicar no sentido de realmente tirar alguma coisa daquela pessoa, mas ela não ganhar tanto quanto em uma situação normal, isso é o que é mais importante. Eu usei como exemplo do bem comum, acho que lá mesmo no vídeo do Rousseau, a ideia, por exemplo, do momento que a gente está vivendo, que é da pandemia. É a nossa vontade individual, a vontade de todo mundo. Alguns com um pouco mais de consciência não vão fazer, outros com menos consciência vão acabar fazendo, e aí, enfim. É a vontade de todo mundo ir para a rua, né? Ir para a rua e voltar com a sua vida normal. De um jeito ou de outro, é a vontade da gente. Afinal, já são aí
mais de 4 meses de isolamento social, né? A vida da gente ganhou uma outra configuração. E isso mexe, inclusive, com os nossos sentimentos, com as nossas afecções, né? Com os nossos afetos, com o nosso psicológico, enfim. Isso mexe com a gente de uma maneira geral. Quando o governo toma, ou deveria ter tomado, porque não tomou tanto assim, mas quando o governo toma medidas que buscam de alguma forma forçar o isolamento social, porque, ou uma vez que é uma doença que ainda não tem uma cura totalmente eficaz e nem uma vacina, que é um método de prevenção, quando você tem. O isolamento social é a única alternativa que a gente tem para evitar o contágio, para diminuir a possibilidade de contágio. Mesmo assim, a gente já viu que no Brasil não é que isso não deu certo, é a forma como foi feito o isolamento que não deu certo. Mas quando o governo busca de alguma forma incentivar, seja por conscientização, seja por uma lei mais repressiva, tal, busca conscientizar que as pessoas, busca forçar, né, busca incentivar, melhor dizendo, que as pessoas fiquem em casa e não que elas façam aglomerações e tal, isso é o bem comum. Porque eu tô deixando de lado a minha vontade individual, que é de sair e tal, porque eu, de repente, posso até ter consciência, mas do jeito que tá a coisa, outros estão saindo sem consciência. Não, a partir do momento que é uma questão de consciência, é bastante complicado. E aí, a partir desse momento em que eu deixo de lado a minha vontade individual, ou de alguma forma eu estou sendo forçado pela sociedade a deixar de lado a minha vontade individual, para que o que é o melhor para o coletivo prevaleça, isso é o bem comum. Né? Então, eu acho que a situação da pandemia ajuda a gente a entender bastante essa ideia de bem comum. Eu teria outros exemplos, eu geralmente dou o exemplo do transporte público, né? Vou falar rapidamente. Quando o governo investe em transporte público, ele está pensando no bem comum. Se o governo cria incentivo para a gente ter carro particular, né? O automóvel, isso não é pensar no bem comum. Porque o que acontece? Se você põe todo mundo, se todo mundo tiver carro, você chega num horário de pico, por exemplo, ninguém se movimenta dentro de uma cidade. Quando você tem transporte público de qualidade, as pessoas preferencialmente optariam por deixar o carro em casa, usar o transporte público, exatamente, e assim você também reduz o trânsito, porque você tem menos carro na rua. Então, esses são alguns exemplos para a gente entender. A política, ela é a arte de administrar. A arte aqui, né, no sentido de forma de lidar com a coisa. Mas ela é a teoria, a discussão sobre quais são as melhores formas de se administrar uma sociedade pensando no bem comum. Pensando naquilo que vai atender às necessidades da população de maneira geral. E é daí que vai surgir o conceito de Estado. Então, vamos lá. O Estado. A gente praticamente pode dizer que Estado é uma estrutura que existe na sociedade para que ela seja administrada. Né? Visando atender às necessidades da população. Em outras palavras, visando instituir, promover o bem comum. Quando a gente fala de Estado, esse conceito ele parece muitas vezes abstrato, confuso. Até porque existe uma certa possibilidade da gente confundir o conceito de Estado com a ideia de governo. Governo e Estado não são a mesma coisa. Já teve vídeos que eu citei isso, essa ideia de que o governo e o Estado não são a mesma coisa. O governo são as pessoas, né, ou a pessoa, no caso do Brasil não é uma pessoa só, mas se você pensa numa monarquia absoluta, que hoje nem sei se ainda existe em algum lugar, mas como a gente tinha lá, sei lá, 300 anos, o governo é aquela pessoa que governa, né? Ou aquelas pessoas que governam, que tomam as decisões. E que aí tem os diversos meios no decorrer da história pelos quais elas chegaram ao poder. O Estado é toda a estrutura que existe na sociedade, né, que é, de alguma forma, controlada, mas não controlada no sentido de que ele domina, mas que ele administrada pelo governo. Tanto que, vamos lá,
Vai pegar o meu exemplo aí para a gente entender melhor. Eu sou professor do Estado, mas aqui não é nesse sentido, né? Mas eu sou um membro do Estado, eu exerço um papel do Estado, né? Não do Estado de São Paulo, mas do Estado brasileiro, porque, como professor, eu tenho uma função social que é desempenhada na sociedade. É uma função que é desempenhada na sociedade. O meu trabalho, ele não é só um trabalho de prover uma necessidade, sei lá, imediata. É algo mais amplo, até mesmo dentro da própria estrutura da sociedade. Eu vou até falar com os segundos anos esse bimestre sobre questão de filosofia e educação. Eu acho que entra bastante essa ideia. A educação é um ponto-chave na política do Estado, porque é por meio da educação que, de alguma forma, você prepara o indivíduo para viver na sociedade. Eu pertenço ao Estado, eu tenho uma função dentro do Estado, né? Mas eu não tenho uma função dentro do governo, eu não sou um governante. Eu sou um funcionário do Estado, né? Eu trabalho para o Estado, mas porque eu estou dentro de uma estrutura que é a estrutura da educação. No caso, existe uma Secretaria da Educação, que de alguma forma é subordinada ao Ministério da Educação da nação, do Estado brasileiro. E aí, eu tenho uma função dentro desse Estado. E eu não sou membro do governo. Né? Tanto que, hoje, a gente tem um determinado governo governando o Brasil. Amanhã, o Brasil, ou até mesmo o Estado de São Paulo. Amanhã, se vier um outro partido, eu não vou ser mandado embora, porque eu não sou funcionário do governo, eu sou funcionário do Estado. Então, eu espero que tenha ficado claro. O governo, ele de alguma forma administra, ele vai pensar como é que vai ser feito a coisa e tal. Mas o governo não é o Estado. O Estado é mais amplo do que o governo. Porque o Estado também ele é voltado para atender as necessidades da população. Em alguns momentos, eu já usei isso muito, principalmente com o pessoal dos nonos anos, quando eu estou falando lá, Estado e governo meio como sinônimos, mas não são. Não é a mesma coisa. Governo aquele grupo de pessoas que está governando o país, ou governando um estado, ou governando um município por um determinado tempo, que né, pode ser que numa próxima eleição seja trocado, enfim. Isso é o governo. Agora, o Estado é uma coisa mais ampla. Tanto que, na verdade, faz parte do Estado, os três poderes, enfim, isso tudo a gente vai ver quando eu for falar, conforme a matéria for avançando. Importante agora vocês entenderem que o Estado é o maior e o governo é aquilo que, de alguma forma, comanda, administra o Estado. Eu não gosto muito da ideia controla, porque controla parecia que o governo domina. O governo não domina, o governo administra. Tá? Não, só voltando lá. Então, o Estado é permanente, os governos passam. Acho que ficou bem clara essa ideia com o que eu coloquei agora. E a gente vai ter duas visões principais de Estado no decorrer da história da filosofia. Uma que está mais ligada aos pensadores gregos. A partir de semana que vem eu começo a falar lá da visão política a partir de Platão. Tem alguns vídeos já aqui no canal que falam sobre isso, mas eu vou dar uma retomada em alguns pontos e tal, né? Porque era matéria do terceiro ano, aquela história que eu já falei, que a matéria vai e volta, mas enfim. A ideia de Estado como algo natural, né? Um arranjo natural, é algo que surge de uma necessidade interna dos indivíduos. Então é a visão organicista. O Estado, dentro dessa visão, ele é algo que surge naturalmente e que ele funciona como um organismo, por isso visão organicista. Ele funciona como um corpo. Cada um vai desempenhar um papel, né? Exatamente porque há uma necessidade das pessoas se aglutinarem. Então eu preciso de casa, eu preciso de roupa, eu preciso de comida, eu preciso de internet, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Eu preciso de uma série de coisas que eu sozinho não tenho como dar conta. Assim como o outro sozinho não tem como dar conta. Então há uma necessidade dentro da visão organicista que vem de dentro do ser humano. Né? Então é uma visão otimista,
daqui a pouco eu volto lá no slide, é uma visão otimista do ser humano na coletividade. Porque o homem precisa viver coletivamente. E há uma necessidade interna até. Tanto que Aristóteles, como eu já disse aqui, o Aristóteles define o homem como um animal político, um animal da sociedade. Ele diz que o homem, o natural do homem é estar em sociedade. Quem não está ou está muito abaixo é um animal, é uma besta, ou está muito acima, é um deus, mas não está na normalidade. O normal do ser humano é viver em sociedade, é criar vínculos. Então, para a visão organicista, que está muito ligada lá ao pensamento grego, ao pensamento antigo, há uma visão otimista. Nós, seres humanos, nós queremos estar em contato, queremos estar em relação uns com os outros. Então, é uma visão otimista e coletivista do ser humano. O homem quer e precisa viver com os outros. E precisa aqui num sentido positivo, né? Não no sentido que não tem jeito. A outra visão vai partir um pouco dessa ideia de que não tem jeito. É a visão contratualista, de que o Estado é um arranjo artificial. Os homens, eles se veem num mundo que eles têm que viver com as outras pessoas, a relação com os outros é conflituosa, por isso que é uma visão pessimista e individualista. De uma forma geral, todos os contratualistas, mesmo o próprio Rousseau, que fala que o homem é bom, a sociedade o corrompe, ele parte de uma visão negativa do ser humano para, a partir daí, dizer que o homem se vê obrigado a viver com os outros, a conviver com os outros, mas essas relações são sempre conflituosas, essas relações são sempre tensas. E exatamente por ser muito conflituoso, por ser muito tenso, você precisa ter um poder que crie regulação. E o Estado nada mais é do que o fruto de um contrato. Os indivíduos que vivem naquela sociedade fazem um contrato. Criam lá um conjunto de regras para que essas regras coloquem ordem na bagunça. Basicamente é isso. Para que um não venha e tire o que é meu, eu não vou e tire o que é do outro, ninguém prejudique um ou outro. Então a visão contratualista é basicamente essa. Essas são as duas grandes visões. A gente vai ver então, no decorrer desse bimestre, teorias que tentaram defender, tentaram mostrar uma ou outra visão. Seja a visão organicista, seja a visão contratualista. E também a gente vai ver outras. Alguns propuseram que, na verdade, não deveria existir Estado. Isso aí é o pensamento anarquista, o próprio pensamento comunista, não deixa de ter como seu fim a ausência de uma sociedade sem Estado. Aliás, vale aí também a indicação, o meu vídeo de esquerda e direita. Aliás, é extremamente importante que vocês assistam o vídeo de direita e esquerda, porque esse é um assunto que a gente vai desenvolver nesse bimestre. E acho que agora mais do que nunca é importante saberem o que é isso. Mas assim, nesse primeiro momento a gente ainda não vai entrar nesse ponto, né, na diferença entre esquerda e direita. Aqui o mais importante é vocês entenderem essas duas visões, a organicista e a visão contratualista. E quem são os defensores? Quando a gente fala de visão organicista, como eu já disse, está muito ligada lá ao mundo grego. Os dois principais pensadores são Platão e o Aristóteles, né? Apesar de a gente já ter visto várias vezes que os dois discordam de muita coisa, na essência, mesmo eles tendo discordâncias nas suas visões políticas, na essência, Platão e Aristóteles são defensores de uma visão organicista de Estado. E a visão contratualista, ela está mais ligada ao pensamento moderno. Está mais ligado ao pensamento moderno, quando a gente fala que a gente está falando de idade moderna, período que vai ali do fim do século XV até o século XVIII, até o fim do século XVIII. Os pensadores que mais se destacam na teoria contratualista são o Hobbes, Thomas Hobbes, que é um dos pensadores que eu vou falar logo com vocês, o John Locke, que a gente já viu alguma coisa lá quando eu falei de teoria do conhecimento, o empirismo, agora a gente vai ver a visão política dele. O Rousseau, que eu não vou falar dele, até porque já tem 3 vídeos aqui no canal sobre o Rousseau. Quem quiser assistir, tá a critério de vocês. E é matéria do 3º ano. E o Montesquieu,
que é o cara dos três poderes. Na verdade, o Locke já tinha inventado um pouco a ideia dos três poderes, e depois Montesquieu vai meio que aprofundar, vai meio que mais além. Basicamente, é isso que eu queria trabalhar nessa videoaula de hoje. Então, ela é uma videoaula mais introdutória, né? A gente vai aprofundar um pouco mais esse conceito, mas basicamente, só para retomar e com isso dando encerramento. O Estado é essa estrutura que surge a partir da vida coletiva, que vai, de alguma forma, tentar criar mecanismos para diminuir as tensões entre nós e atender às necessidades de todos. E aí o Estado está muito ligado à questão do governo, à questão do poder. Quais são as formas de Estado que surgiram na história? Tá? Então a gente vai tentar trabalhar um pouco isso aí no decorrer desse bimestre. Então basicamente é isso. Né? E aí a gente vai problematizar quais são essas questões aí que o Estado coloca para a gente. Né? Quais são as formas de Estado, as formas de governo. E aí sim, aqui vai um pouco junto, as formas de Estado e de governo que surgiram no decorrer da história. Então com isso eu encerro esse vídeo.